Nesse vídeo eu vou falar pra vocês quando que você deve retirar o seu filhotinho de vez do cercado e deixar ele totalmente livre pela casa. Tem um tempo certo pra começar a fazer isso? Fica nesse vídeo que eu vou falar um pouco sobre esse tema. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Becky, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o tema é pet. Eu trouxe aqui pra vocês o meu Bulldog francês, que não é mais um filhote, né? Olha o tamanho dessa coisinha aqui mais fofa da minha vida. Não é, meu amor? Não é, meu amor? Essa coisinha mais fofa. Mas eu vou falar pra vocês como que eu fiz quando ele era um filhotinho, quando que eu tirei ele de vez do cercado, se tem o tempo certo pra isso ou não. Bom, gente, já adianto que não tem um tempo certo de tirar o seu filhote do cercado. Você que vai ter que observar o seu filhote e ver como que ele se comporta, se ele já aprendeu de vez a fazer xixi no lugar certo, se ele não tá errando com tanta frequência, se ele já tá acostumado com a casa, com o ambiente, e aí você vai e tira de vez. Bom, eu tinha muita dúvida, eu vi muitos vídeos falando que tinha que deixar no lugar restrito e tudo mais, e foi o que eu fiz. E aí ele foi envelhecendo, foi passando o tempo, foi passando um tempo, e aí eu fiquei pensando, tá bom, mas e agora? Como que eu vou saber quando que é o momento certo de tirar de vez ele do cercadinho? E aí foi quando eu percebi, eu comecei a ver que eu não achava muito conteúdo falando sobre isso, né? E aí eu comecei a observar com o meu filhote como que foi, né? Então eu tirava ele do cercado e aí eu ficava muitas vezes apreensiva se ele ia errar o lugar, se ele não ia errar o lugar. Ó, é um grude, gente, é um grude. É um grude. Não é, meu amor? É um grude. Eu sou um filhotinho ainda, fala pessoal, eu sou um filhotinho ainda. Então, vai pra lá, vai. Aí eu comecei a observar com o meu pet, como que foi. Eu vi que ele estava habituado com a casa já, porque como no vídeo anterior eu falei pra vocês que eu tirava ele do cercado, deixava ele solto enquanto a gente estava brincando e depois levava ele novamente pro cercadinho. E aí eu comecei a fazer uma adaptação. Como assim? Eu peguei um quarto que estava vazio na casa. Eu vou ver se eu consigo deixar a foto aí pra vocês que eu tirei. Peguei esse quarto vazio, eu enchi esse quarto de tapete e eu fechei a porta do quarto com uma gradezinha, ou seja, do cercadinho eu aumentei esse espaço para um quarto que eu tinha na casa disponível. E aí ele ficou nesse quarto o tempo todo solto e eu coloquei acho que uns 4, 5 tapetes espalhados pelo quarto todo. Então o que que ele fazia? Aí eu comecei a observar, não, será que ele vai fazer o xixi no chão ou se ele vai fazer o xixi no tapete? Se ele vai procurar o tapete para fazer xixi nesse ambiente que é maior que ele, que é um ambiente maior do que ele tá habituado, né? E aí foi dito e feito, gente. No começo ele já foi procurar o tapetinho e fazia, só que eu percebi que ele não fazia em um tapetinho só. Ele ia para outro tapetinho e fazia no outro tapetinho. Então ele fazia apenas nos tapetinhos. Às vezes ele errava, no começo ele errava a mira, vamos dizer assim, né? Ele ia fazer xixi na ponta e acabava pegando no chão também, ou ele meio que achava que colocava a patinha da frente, as patinhas da frente apoiada e fazia xixi quando via sair xixi fora. Era mais erro, assim, de mira, vamos dizer assim. Mas ele já tava começando a entender que o lugar era o tapetinho. O que me ajudou demais nessa fase foi usar o Herbalvet, que eu vou deixar foto aí pra vocês também. O Herbalvet, eu falei dele pra vocês. Eu tinha comprado no enxoval, no primeiro vídeo que eu postei pra vocês do enxoval do Frederico. Realmente funciona demais o Herbalvet, tá? É um produto que ele não é tão barato, mas ele rende muito, muito. Tanto é que até hoje eu tenho esse Herbalvet e eu usei muito, muito, muito na fase que ele era filhote pra limpar a casa toda com ele. Quando eu comecei a soltar ele para um espaço
Por exemplo, nesse quarto que eu tô falando pra vocês, que eu deixava ele no quarto, então eu limpava o quarto todo com Corvolvete, colocava novamente os tapetinhos, e aí ele foi aprendendo a fazer. Quando eu vi que ele tava fazendo apenas no tapetinho, isso demorou acho que umas semanas ou foi um mês, não sei. Na verdade, eu não sei quanto tempo certo que foi, mas eu lembro que ele ficou um período apenas em um quarto. Claro que ele não ficava trancado no quarto o dia inteiro, né, gente? Eu deixava ele a maioria do tempo lá. Quando eu ia dar atenção, quando eu ia brincar com ele, eu soltava ele pela casa. Ele ficava com a gente lá. E detalhe, toda vez que eu soltava ele pela casa, eu pegava um tapete e colocava, por exemplo, no ambiente que eu ia deixar ele. Por exemplo, eu vou deixar ele na sala. Eu pegava um tapetinho, colocava na sala, deixava lá e ele ficava solto pela casa, pela casa eu falo, pela sala, pela cozinha, pelo ambiente que a gente estava circulando, dando atenção para ele. E aí eu comecei com isso também a observar. Ele ia também pro tapetinho dele, procurava o tapetinho dele naquele ambiente que ele estava solto e fazia no tapetinho. E aí ele começou cada vez errar menos a mira, vamos dizer assim. Cada vez ele continuava a fazer no lugar certo. Bom, ele é macho, né? Como vocês sabem, o Frederico é um macho. E ele mija sentado, então ele não mija com a perna levantada. Ele sempre mijou sentadinho, até hoje ele mija sentadinho. Então é mais uma coisa que facilita dele não errar tanto a mira e sair fazendo xixi nas paredes aí pela casa. Graças a Deus, ele nunca foi um filhote para fazer xixi com a pata levantada a ponto de molhar e sujar, né, a casa fora o tapete. No caso do Frederico, ele não é assim, graças a Deus. E aí eu percebia que ele ia procurando um tapete que tava no ambiente que ele tava solto. Aí ele ficava solto um pouco, aí voltava pro quarto e ficava lá no quarto com os tapetes dele todos lá. Quando eu fui percebendo que ele tava errando cada vez menos e começou a fazer apenas no lugarzinho dele certo, aí foi a hora que eu escolhi um lugar da casa pra deixar de vez o tapete dele definitivo, apenas um tapete, que foi na lavanderia, né, que eu resolvi deixar o tapetinho dele. Eu fiz novamente o teste e soltei ele pela casa e comecei a observar aí nos primeiros dias e comecei a ver que ele começava a caçar o tapetinho dele, né? Claro que quando eu coloquei na lavanderia, eu peguei ele, mostrei pra ele. Ele já estava habituado a circular na cozinha, então, e na lavanderia, então eu peguei, mostrei pra ele onde estava o tapetinho dele, ele cheirou o tapetinho bastante. E aí depois ele foi ficar, né, brincando pela casa. E aí eu comecei a observar, retirei os outros tapetes, limpei a casa inteira com o Herbalvet. Que o Herbalvet, ele é ótimo, uma das funções dele, acho que a principal função dele, né, é tirar o cheiro do xixi. Pra gente é cheiro de produto de limpeza normal. Pro cachorro consegue retirar, né, as enzimas do xixi, então ele não consegue sentir o cheiro no chão, porque o olfato dele é mais aguçado, né, pra isso, mesmo que a gente limpe, ainda fica com aquele cheiro de xixi no olfato do cachorro. Pra gente, a gente não sente, enfim, isso daí é outro assunto. E aí eu limpei a casa toda com Herbalvet, como de costume, retirei todos os tapetes e aí então deixei ele solto pela casa. E foi aí que eu comecei a observar que ele tava procurando o tapetinho dele, ele ia procurar o tapetinho dele e começava a acertar. E lembrando que toda vez que ele acertava, a gente parabenizava ele, fazia carinho nele, que também é uma forma de parabenizar, né? Não só de dar petisco, de recompensa, de recompensá-lo. Então a gente parabenizava, recompensava ele com carinho, muitas vezes com petisco. Muitas vezes brincava com ele naquele momento e ele começou a associar de uma forma muito tranquila e muito natural. E deu muito certo isso. E aí ele começou a ir fazendo apenas na lavanderia. E toda vez que ele ia, a gente comemorava, a gente parabenizava ele, recompensava ele. E aí, gente, ele não errou mais, ficou nisso. E aí, né, eu tenho tapete na cozinha, foi o truque, né, que eu comecei a fazer, foi de deixar alguns grãozinhos de ração escondidinho, assim, no tapete, pra ficar mais o cheiro, porque se ficasse na vista dele, ele ia comer, porque é uma draga isso aqui.
mas deixava escondidinho, aí ele sentia o cheiro da ração e não fazia no tapete da cozinha. E foi assim que a gente começou a deixar ele solto de vez pela casa. E o tempo que foi isso, eu acho que ele tinha, deixa eu ver, acho que uns 6 meses. Eu não sei, gente, direito o tempo certo. Mas eu acho que foi por aí, foi uns 5, 6 meses que a gente deixou ele de vez solto pela casa. Não foi antes, não foi com 2, 3, 4 meses, não. Acho que foi com 5, 6 meses, por aí mesmo, pra frente. Aplica essas dicas que eu dei nesse vídeo no seu pet aí na sua casa. Ou se você ainda vai pegar um pet, pega essas dicas. Vocês vão ver que vai fazer uma diferença muito grande. Aqui no canal tem outros vídeos também falando sobre cercadinho, a importância do cercadinho, mostrando o enxoval do meu pet. Acompanhem os outros vídeos, olhem os vídeos anteriores, peguem todas as dicas que vocês vão ver diferença. Acompanhem também os próximos vídeos que eu vou postar sobre dicas de pet. Não esquece de deixar o seu like, comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida sobre o assunto ou se você quer saber de alguma coisa que eu ainda não trouxe aqui no canal, que eu vou estar então vendo a sugestão de vídeo de vocês, analisando para trazer aqui para o canal. Não esquece de compartilhar esse vídeo também com as pessoas que você sabe que essa dica vai ser relevante. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um super beijão pra vocês e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.